gravar aqui. Então, nesse momento aqui, houve o rompimento desse nível. O preço, ele continuou? Sim, ele continuou. Aham. Ele deu continuação. Então, ele criou o quê? Demandas. Liquidez É. a ser trabalhadas. Beleza, Uhum. nesse caso, ele criou liquidez. Top. Quando ele voltar aqui e se recusar a se conectar aqui, o que ele retrai, ele vem aqui, ele vai voltar. Por quê? Então, é essa Ele parte aí que tem, eu tenho dúvida. ele tem Eu, demandas para trabalhar. Ele tem, eu entendeu? tenho que aguardar esse movimento todo dele? Nessa área aqui, sim. Se você não tiver outra área, como, Ah, beleza. entendeu? Nesse cenário aqui que eu peguei, sim, eu teria que aguardar ele subir aqui, analisando somente esse Uhum. posicionamento, né? Analisando somente Uhum. esse cenário, entendeu? Se Certo. você tem outros vários cenários dentro do preço que você pode estar analisando, entendeu? Outros vários confluências que você pode estar analisando. Então, por exemplo, eu não estou olhando lá atrás, mas Uhum. essa parte que você está mostrando tem essa última vela de venda, né? Aham. Pro lado direito, para você, direito ou esquerdo? Essa, Não, para o outro lado. essa, Cadê seu mouse? aqui, ó. Não, então, lá do outro lado, antes de romper. Antes de romper, essa aqui, Isso. Tem essa aí antes de romper e tem a que rompeu, beleza? essa. Isso. Então, esse rompimento, para mim, é só para dizer que ele pode continuar, é isso? Esse rompimento é um novo nível sendo criado, certo? Agora, É. um exemplo, é isso que eu ia falar para você. Um exemplo, esse preço, ele rompeu e te deu o quê? O primeiro registro de baixa, é uma nova baixa, Certo. certo? Como Uhum. falamos lá anteriormente. Então, é uma nova baixa. Beleza. Só que após o rompimento, é o primeiro registro, é o primeiro nível. Então, tipo assim, a única coisa que você tem após o rompimento é isso aqui. Pressão de Sim, continuação. Então, se a compra voltar aqui de início, ela tem a opção de entrar para dentro do lote. certo. Porque não elevou, já que estamos falando de nível, não tenho que trabalhar aqui de momento, seria somente isso. Então, corre o risco do preço querer voltar aqui para Voltar. dentro, mesmo ele ficando Tá. aqui. Por quê? Sua venda não te mostrou interesse em continuar com o movimento. Ela não criou o quê? Um nível a ser trabalhado. Uhum. Entendeu? Certo. Então, é aquela questão que a galera fala lá de falso rompimento. Não é que é um falso Certo. rompimento, é que ela não deu continuação no movimento, não criou demandas, não gerou liquidez, para que quando o preço chega aqui e se recusar a trabalhar essa área aqui de demandas, é, Uhum. ele ter o que trabalhar, para quando ele voltar aqui, ele ter o que trabalhar, Uhum. entendeu? De momento, ele tem o que trabalhar. Então fica, entendeu? Esse cenário Uhum. aqui, esse cenário está propício. Já rompeu, aí você esperaria chegar aqui nessa recusa, nessa retração, você sabe, e ele ficou ainda abaixo aqui de sua nova baixa, você sabe que o quê? Esse ele Uhum. vai voltar. Chegou aqui, se recusou, ele vai voltar para onde? Voltar para cá, para É, trabalhar. Aí ele voltou para trabalhar essas demandas, certo. Aham. entendeu? Que são níveis que ele foi ali trabalhar naquele momento, porque ele se recusou a voltar por nível comprador. Daqui para baixo você tem venda. Foi criado uma área de liquidez aqui, ó. Aí a compra sobe e volta para trabalhar essas demandas, entendeu? Você Certo. precisa de um nível a ser criado, entendeu? A todo momento o preço ele trabalha assim, igual eu te falei. Ele pode estar lateralizado, ele pode estar Uhum. fazendo topos e fundos, da maneira que ele Uhum. tiver, o preço ele trabalha assim, entendeu? É claro que, um exemplo, nem todos os gráficos estão fazendo esse movimento aqui, ó. Alguns vai estar desse jeito, ó. Sem lote, não tá, né? Tá meio consolidado ali, sem um movimento, tal. Então, você vai dar para trabalhar com níveis aqui, observando os níveis? Não. Basicamente, não. Por quê? Não tem lotes assim formados e tal. Aham. Você Tá tem o primeiro bagunçado. lote aqui, tá bem bagunçado, então não tem como ter um controle assim em questão de níveis. Agora aqui, para esse trabalhou certinho, é uma área de liquidez aqui que é de demandas, que a venda cobre essa área todinha de demandas. Aí continua com o seu nível, aí sim, o preço voltou. Se recusou, ele volta aqui, Uhum. ó.
área de Show. liquidez, área de demandas. Aí ele volta aqui, certo? Aí ele teve o rompimento. Olha que interessante aqui, ó. O cenário que eu queria te explicar era esse. Lote de compra, então nível de compra, certo? Uhum. Aí a venda rompe e dá continuação, certo? Essa velhinha rompeu e essa aqui deu continuação. Então você tem o quê? Demandas a ser trabalhada. Compra subiu, se recusa a entrar, aí ela desce, porque ela teve uma continuação, certo? Só que aí ela não continua com o preço. Ela deu outro preço aqui? Não, já Não. reverteu, entendeu? Já reverteu novamente. Aí deu continuação, ó. Porque após o rompimento aqui, ele rompeu e continuou uma velinha. A compra já volta, só que dessa vez você teve continuação. Aí o preço ele reverteu. Uhum. Veio aqui e não deu continuação. Vamos supor que ele criou um novo nível, né? Porque ele rompeu aquele nível, você tinha um nível aqui, ó, que era o seu último nível de venda. Ele rompe, porém não continua com a intenção de continuar. Igual eu te falei, o preço ele não te deu uma nova baixa, por quê? Não deu continuação com o movimento. Você vê que tudo faz sentido, nova baixa, nova alta, tudo uma se E encaixa ao outro. Então, o preço ele rompeu e não deu continuação. Se não tem continuação no movimento, analisando aqui, você não teve uma nova baixa, entendeu? Você não teve uma nova posição. E o preço certo. ele já reverte para dentro novamente, rompendo ela. E aí ele sobe nessa área. Então você está me dizendo que esse movimento, teoricamente, ele faz o tempo todo, né? Porque lá em cima Isso. foi o que aconteceu. Isso, exatamente. Esses movimentos, se você for prestar atenção, eles acontecem o tempo todo, entendeu? Porque é a maneira que o gráfico trabalha, não tem para onde correr. É o que eu falo, a corretora ela pode manipular uma vela, pode manipular até duas velas, mas a projeção, esse movimento aqui que ele faz, não tem como ela manipular, Uhum. entendeu? Esse movimento que esse gráfico faz aqui, não tem como ela manipular, entendeu? Que são níveis. Então, o último registro de venda a ser criado foi esse aqui, ó. Aí o gráfico está trabalhando aqui abaixo ainda, certo? Tem uns gaps aqui, mas ele está aqui embaixo ainda. Ele não voltou para aquele nível lá, certo? Então, provavelmente, se ele se recusa, ele vai vir aqui, ó. Se ele não se conectou lá, a tendência é ele vir aqui, ó. Nessa áreazinha aqui, ó. Ele tocou ali em cima, né, na recusa e desceu de novo na recusa. No, Isso, ele se recusou. ele Tá recusou, vendo? ele está descendo de novo. E se ele tenta entrar aqui e não entra, aí reverte. Pronto, confirmou. Uhum. Entendeu? Então ele tende a vir buscar essa área aqui. Aí você pode ter o quê? Uma nova posição, você pode ter uma nova alta que impeça essa venda em uma velinha aqui e tal, mas a projeção dele é vir buscar essa demanda aqui, ó. Sim. Ele tende a vir buscar aqui, ó. Que é a única que ele tem aqui de momento, né? É como se a cada rompimento de lote, o preço estivesse reiniciando, entendeu? Ah, É tá. como se a cada rompimento de um lote, o preço ele estivesse reiniciando. Então, a partir dali, você tem seu novo registro de baixa. Tal. Aí ele se E, recusa e vai, desce. Você vê que ele faz o mesmo movimento, ó. Sobe aham. lá, se recusa, desce. Aí rompeu. Rompeu esse lote. Sobe, não Por isso foi, que, desceu. Sobe por de isso que novo. você fala sempre da segunda vela do movimento, após o rompimento, como é que você fala? Eu tenho que sempre estar analisando a segunda vela do movimento, ou que é a primeira, ou como que é? Rompimento de uma dupla ou tripla posição. Que te dá uma nova alta. É, Isso. nesse caso aqui, esse caso aí, tem duas velas, certo? Aqui, sim. É. Aí ele tocou lá e voltou. Aí não Sim. deu, então, aí no caso ele não me deu o rompimento. Isso, não teve o rompimento. Isso seria, aí, então, aí no gráfico eu analiso essas duas velas como, Aqui é uma nova alta, certo? certo? E aí ele não passou, então ele voltou para dentro do preço de venda. Isso, analisando aqui, né, Aham. esse cenário, ele não, Uhum. após a reversão, você confirma que ele não volta para lá agora. Aí o preço ele Sim. cai para cá, entendeu? Aí ele Ah, desce, ele vem para cá novamente, porque ele se recusou. Após ele uhum. retrair e reverter, ele te confirma. Aí ele volta aqui, ó.
Ah, tá. Então ele não me confirmou a reversão. E não, aqui é uma nova alta. Analisando esse cenário, é uma nova alta. Sim, Ó, o sim. cenário ele é muito importante. Ó, se você for analisar aqui, que Hum, você tem, na verdade, você não tem uma nova alta porque não teve pavio, ele dá segmento no preço, mas fecha o seu preço. Então, sua nova alta estaria aqui, ó, certo? certo. Estaria Aham. aqui. Aí sobe a compra. Então, sua nova alta nesse cenário estaria aqui. Sobe a compra. Acho que. Deixa eu ver se ela rompeu aqui. Chegou a romper um pouco. Mas você vê que olha o gap joga para dentro aqui de novo, ó, como se não tivesse É, eu nova vi. alta. Aham. Aí ele volta, ó, não te dá uma nova alta também, como se essa área Uhum. aqui não tivesse uma nova alta. E ele está abaixo do seu nível lá, ó. Então o preço ele cai novamente para vir buscar aqui. Uhum. Ó, como o preço trabalha, como E tudo aí, no se caso, faz seria novo. dessa segunda vela rompendo pavio da verdinha aí, né? Essa aqui já te mostra uma confirmação, né? Essa reversão. Ah, tá, tá. Compra tenta subir e a venda coloca sua posição. Então ela indica uma reversão para buscar o preço, Aham. entendeu? Após uma reversão para buscar aquele preço aqui embaixo, ó. Aí, igual eu te falei, o que pode te pedir é o quê? É uma nova posição, alguma coisa que pode defender aqui esse preço, entendeu? Uhum. Então, aqui ele vem buscar esse preço. Olha como o preço trabalha. Vem buscar, né? Aham. Aí Veio. rompeu, ele rompeu. Por esse Uhum. posicionamento aqui não, pode não ser uma vela de venda, porque pelo posicionamento aqui. Ela Certo. tá, né, no posicionamento. Então, mas ele vai lá e rompe, né? Beleza, rompeu. Primeiro registro de venda. Você vê que logo após ele já reverte. Se você Uhum. analisar aqui, seria arriscado, porque ela é a primeira que rompe. Então, ele poderia Sim. voltar para cá. Mas se você for analisar aqui em cima, você tem um lote lá que já é o quê? A terceira vela, após o rompimento. Aham. Então, você teve um Aham. bom nível para o preço voltar aqui. Então, ele se recusa, ele desce para trabalhar. Voltou para trabalhar, só que não deu continuação. Então, ó, Uhum. último nível de venda. Aí sobe a compra, se recusa de novo, ele vem buscar esse nível. Sim. Cadê o interesse Sim. do vendedor em continuar o movimento? Nenhum. Fechou. Aí Reverteu. entra a compra. Isso, fechou de novo. Entrou a compra. Aí entrou aqui para dentro, novamente. Entrando aqui para dentro, Aí. ele tende lá, novamente, buscar Uhum. essas demandas Uhum. aqui, ó. Ele tende a vir aqui, ó, projeção. Buscar essas Uhum. demandas aqui, certo? Vamos lá. Show. Ele trabalha assim, ó, é como se o mercado tivesse reiniciado. Quando você consegue entender os objetivos dele, que o primeiro Uhum. lá, no conector, ele vem aqui. No conector aqui, ele vai voltar lá. Se ele não conectar lá, ele volta aqui. Tá fechado? Tá fechado, vai voltar lá. Entendeu? Aí, ó, para trabalhar. Aí você vê que ele volta lá novamente. O destino dele é aqui, ó, nesses pavios. Aí se ele se Uhum. recusa, ele pode voltar. Só que nesse momento tá tudo fechado, né? Nesse Uhum. momento tá tudo fechado aqui, ó. Se ele ficar aqui em cima, a tendência dele é subir maior ainda. Tá fechado a área de. Esse candle de, de compra, mas que finalizou praticamente uma venda, antes do último candle vermelho, para baixo, um pouquinho para a esquerda. Aí esse aí. Ele é considerado como se fosse fechado? Ele é um comando. Fechado é esse. Ah, tá, tá. Não, beleza. Ele é o contrário. Ele é um comando. Ele é igual esse, só que ele é pequenininho, né? É. Ele é uma vela de comando, vela de força. Só que nesse cenário ela tá aqui embaixo. Então o preço ele cai. Aí o preço, onde ele vai? O de comando, nesse caso, iria empurrar para baixo, certo? Ou Como? não necessariamente? Como você fala? De comando? Esse candle, Comando é uma esse vela de daí. força. Então, ele iria jogar para baixo, e como ele fechou com candle de compra, entre aspas, né? Porque quase não foi um candle, Aham. ele iria empurrar o preço para baixo, porque ele terminou sem pavio, Aqui? né? Não. Essas velas aqui são velas de força. Nesse caso, quando ele inicia sua compra, tá vendo? É uma vela de força. Te indica força isso aqui, ó. Essa vela de comando. Tanto essa como Aham. essa aqui de venda, ó. Quando ela Sim, certo. são velas de força. Mas não quer dizer que ela vai
descer para baixo, é muito pelo contrário, ela pode subir para cima, só que essa pressão de venda aqui foi bem maior e tá aqui Ah, embaixo. tá. Tá, era isso que eu queria entender. Ah, você está Tá. falando sobre o pavio, essa pressão. Não, na verdade, assim, como esse candle de força, entre aspas, que é o de comando, ele terminou tão fininho, tão pouquinho, né, de corpo, sem pavio, aí eu queria entender se nesse caso. Não, apesar que. Deixa eu ver se eu consigo te explicar o que Uhum, eu entendo. Quando o candle é de comando, no caso da compra, ele não tem pavio embaixo, certo? certo, E quando a compra é fechada, o pavio não tem pavio em cima, certo, certo? certo. Então, a minha dúvida agora é, quando o pavio, ou quando não tem pavio na parte de baixo, no candle de compra, a tendência é o preço continuar a descer, ou isso não significa que Não, ele... não, isso não significa que ele vai continuar descendo. É muito pelo contrário, ele pode continuar subindo, por ser uma vela de comando, Hum, entendeu? tá, beleza. Por ser uma vela de comando, ele pode continuar subindo, Uhum. porque é uma vela de força. Tanto que assim, ele deu uma prévia de baixa, mas subiu, né? Isso, exatamente. Deu uma prévia de baixa, mas subiu. Exato. Cadê? Então, você tem, né, o preço, ele se recusou aqui, esse é uma Aí velinha. voltou lá, né? No mesmo lugar. Isso, mesmo lugar. Aí o preço está trabalhando Tá aqui, brigando aí, né? tá brigando aqui Pra- dentro, Uhum. brigando nessa Mas área. eu, mas eu já fico intrigada nessa parte aí. Eu já não entro, se fosse para entrar para put. Nessa aqui, É. nesse cenário aqui, tá indecisão porque você não tem o que trabalhar aqui de momento, né? Você Eita, é não, mesmo, tá sem tudo fechado aqui no demanda. momento. Aí fica uma indecisão, ainda mais se ele não se conectar aqui, ó, você tem uma leitura melhor ainda. Mas nesse cenário aqui Sim. gera indecisão. Porque você não tem, Ah, se ele tocar aí e subir, aí eu você tem não uma, entendi. se ele chegar aqui nessa área e subir, a tendência é ele reverter. Porque você Ah, tem tá. demandas, né? Rompeu, Aham, eles têm demandas aqui para trabalhar. Nesse momento, como eu certo. falei, quando ele se recusou a trabalhar lá em cima, aquele nível, Uhum. ele tende a voltar para trabalhar as demandas que estão As embaixo, demandas. né? Beleza. Se recusou de novo lá e está descendo. Aí, trabalhando as demandas daí de baixo, ele vai ter que subir para poder trabalhar as de cima. Se ele se recusar a Uhum. continuar com o movimento aqui embaixo, igual ele está se recusando aqui em Ah, cima, tá. aí ele tende a voltar novamente, certo? Ó, fechou a venda. Fechou a venda. Agora aqui ele rompeu sua nova posição, então gera uma indecisão aqui. Ah, então é isso. Aí gera uma indecisão. Então, Aham, sua informação estaria aqui, ó, assim, nesse movimento. Antes não, analisando certo. somente os níveis. Antes dele chegar aqui nessa área para te informar, não. Ele pode descer e entrar aqui na primeira vela. O certo é você esperar a Sim. informação. Por mais que ela fechou aqui, ela não chegou nessa Uhum, região. Ela pode continuar, porque acabou de se uhum, recusar ao trabalho lá em cima. Então, uhum. entendeu? E já rompeu a nova posição aqui. Então, Certo. nesse momento, é indecisão, por mais que ela esteja fechada. Analisando somente esse Aí, cenário. e aí, nesse cenário, de repente, né, ele desça, ali embaixo tá fechado, tanto compra quanto venda. O que que Isso. A você... única demanda que você tem no momento é essa aqui, ó. Esse daí, mas ele tem que Isso. passar por esse bloqueio, vamos dizer, né? Isso, você tem novas posições aqui e tal, você tem defesas aqui, entendeu? Então, é, ele pode vir buscar aqui, mas você tem suas Uhum. posições aqui que pode defender esse preço. Você pode defender, Ele pode tá? defender, mas se ele entrar aqui, a tendência é ele vir buscar essas demandas aqui, que Certo. é essa demanda que você tem de momento após o Para rompimento lá de cima. buscar. Isso, para buscar. Ai, meu Deus do céu. Mas é igual eu falei, são confluências, você vai pegando confluências, Uhum. e você consegue entender. É igual eu falei, nova posição é assertiva, ela é assertiva. Divisão de preço é assertiva, divisão de taxa é assertiva. Todos são assertivos, por quê? Porque é a verdadeira movimentação do preço, não tem para onde correr. Sim, Qualquer sim. Aham. movimentação que o preço estiver fazendo, ele vai funcionar. Porém, junte confluências, entendeu? Nem sempre o gráfico, como eu falei, vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, né? De lotes e tal.
várias. Aham, Então, tipo, igual tem dia que o gráfico tá assim bagunçado, é bom você pegar novas posições, nova alta e tal. Então, você vai observar, você vai se adequar naquele dia do gráfico. E você consegue fazer isso porque você tem um conhecimento, entendeu? aham. O preço. Olha, ó, Então, faz o tempo eu, todo quando o gráfico tá, entendeu? Porém, só você ter confluências. então, eu estou estudando todos os gráficos, né? Assim, para saber se no, por exemplo, no na B3 não tem gap, né? Normalmente não tem, né? Tá operando B3? É, na B3 normalmente não tem dólar e índice, né? Você tá Que eu operando? saiba. Então, eu operava antes de conhecer A lógica do a preço? OB. Não, Ah, tá, OB. 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 A lógica do preço eu conheci, acho que foi em março, se não me engano. Ah, tá. Não, não. Eu conheci a OB em março. Uhum, Eu consegui abrir conta. uhum, E, e a lógica do preço tem o quê? Um mês que eu te conheci. uhum. É. É a primeira vez que eu tenho contato mesmo com a lógica do preço. E aí eu estava fazendo uns testes, né? Hoje, acho que eu fiz ontem também. Uhum. Cara, e deu muito certo analisando candle a candle, né? Da lógica do preço, assim. Aham. Porque antes eu não tinha noção para que lado que estava indo, mesmo sabendo que a tendência era aquela, né? Uhum. Vamos dizer, a tendência de baixa. Ah, tá, beleza, a tendência de baixa, vamos para baixo. Mas quando ele ia parar, eu já não sabia, entendeu? Isso, Quando ia exatamente. reverter, quando essas coisas assim, que eu ficava muito brava, porque como assim que eu não... Eu olhava aquele monte de risco no meio da tela preta e, sabe? Então, hoje eu entrei na P3 e, cara, foi muito top ler o gráfico, viu? Tô ficando feliz. E igual aqui, ó, se tu, é porque já tem uns dias, como, é mais por causa de tempo. Eu tava operando Forex, só que tem uns dias que eu não operei por questão de tempo. Até até a OB também, eu tem uns dias. Mas de vez em Menino, quando, você dá assim. muita aula, você vai ficar doidinho daqui a pouco. É, e aí você fica na correria ali. Então, tem uns dias que eu operei, mas se você, tipo assim, eu nunca peguei B3, né? Só que, tipo Uhum. assim, a galera fala que o gráfico, ele é mais, né, movimentado e tal, e eu acho que é até É, melhor, a galera fala que tem mais movimentos e tal, então, tipo assim, se pegar uma o pernada dessa B3, aqui lá, dá pra tirar um dinheiro bom, não dá B3 não? é Você pegar uma terrível. pernada dessa, em um time maior. Então, hoje é porque assim, eu tava fazendo teste, sabe? Aí eu Aham, botei 10 contratos. Então, aham, assim, eu fiz, olha só pegando essas pernadas aí que você ensina, eu fiz R$ 4.000. aí, ó, Mas entendeu? então, sem loss, cara. Tipo, eu acho que eu tive um loss, Aham, porque eu acabei não analisando direito, né? aham. Mas eu consigo já enxergar a hora que ele vai parar. Não tem como você não ver mais, entende? Exato, exato, exatamente. Ele abre a sua visão, uma vez que sua visão é aberta, já É, eu era. sei que eu sei que precisa de muito. Eu sei que precisa de muito, mas para eu, né, continuar. Aham, Mas, cara, só de saber o Kendall tá fazendo já é bom demais. com certeza. Porque antes você só ficava olhando, como é que fala? Tem gente que usa é, padrão gráfico, Padrão, padrão gráfico. padrão, né? Você dependia de um padrão. Exato. Se não formasse aquele padrão, aí bate na linha daqui, na linha dali. E assim, eu queria saber o que estava acontecendo, sabe? Aham, isso. Ah, no terceiro toque, mas o porquê que eu vou pegar no Por terceiro quê? toque? Então, exatamente, o porquê. Por E aí, quê? quando Será que isso aqui não tem uma explicação? Não é possível. eu consegui enxergar na lógica do preço de tanto procurar por essa informação, Uhum, porque eu não conseguia achar de jeito nenhum lógica desses candle subir e descer, entendeu? aham. Eu não conseguia entender a lógica, agora eu tô entendendo a lógica do preço. É, Mas muito bom. você opera em que time lá? Então, hoje eu operei no M1, né? M1? Porque é o que a gente está aprendendo. No Forex, M1 não dá muito bom porque não dá muito, vamos supor, lucro, né? É, Pelo menos eu no já vi. Forex, no B3, tipo, em M1, uma perrada dessa aqui
Dá bom ou não? Ou tem que Dá, ser bem dá. maior? Não, do M1 do B3 é bom. É? Agora o Forex é chatinho O mesmo. Forex, você tem que colocar no time maior. No Forex eu tava É, operando eu em boto no H1. mínimo, eu boto no 15, mas eu para analisar, mas eu sempre entro tipo no 5, no M5, Ah, sim, entendi. entendeu? No Porque o Forex? M5 é no Forex. Aham, aham. Porque aí fica mais nítido as entradas, né? Exato. É, Agora, o Forex, eu vou te falar, ainda tô tomando umas chibatadas, viu? no Forex, É. o Forex ele é um pouco. Não sei, acho que. É, porque como ele não para, né? 24 horas, não sei. Ah, me deixa ainda meio doida. O Forex ele é meio. Ele é um pouco diferente. Eu acho que É, eu tava até pensando em fazer uma conta na B3 para ver como funciona. Porque eu nunca. Eu abre, entendo, eu só abre fiz para a você conta testar. só, mas não cheguei a operar. Não cheguei a entrar. Aham. Eu vou entrar no B3. Abre para você testar, você vai ver. É bom porque ele é bem, apesar que ele é bem de flash, assim, sabe? Bem rapidinho. Bem Eu rápido, né? vou ser muito sincera. A, o índice, né? O índice Aham. da B3, ele até hoje ele me bate. Até hoje. É mesmo. É. E eu sou muito melhor no dólar do que no índice. E é totalmente ao contrário para quem está iniciando, né? O índice é Mas melhor. e eu nunca fui bem no índice, nunca. Não sei. Índice para mim não é Você é meu melhor, forte, não. você é melhor no dólar. Então, esse daí, de 4 mil e pouco que eu fiz, foi no dólar hoje. Oi. Claro que é conta treino, né? Conta Mas não treino. importa. Mas Não é o importa. No índice isso. eu fiz lá cento e pouco, Exatamente. Ele funciona do mesmo jeito. entendeu? Não tem isso. Funciona do mesmo jeito. É, Bom, é isso. Aí eu quero tirar todas as dúvidas, né? Porque a OB foi que me abriu a visão. Então, quero continuar no OB. continua, continua. Vai dar bom. Vou só passar em questão aqui, nós falamos sobre níveis, eu vou dar uma passadinha sobre, como a gente estava falando, projeção, certo? Aham. Projeção. Vamos lá então. Qual que é essa projeção que eu estou na dúvida aí agora? Projeção, você fala como assim? Não, você disse que ia me dar uma. Que a próxima aula seria de projeção, né? Uhum. Aí eu queria saber como que é a projeção. Enfim, pode me dizer. Ah, tá, sim. Beleza. Projeção, ela é quase a mesma coisa, assim, não é o mesmo movimento, mas é o mesmo sentido de objetivo do preço a ser buscado, É, entendeu? aham. O objetivo do preço a ser buscado, são níveis de preço. E Ah, tá. projeção, ela envolve, assim, eu falo que é quase igual por causa do sentido que o preço ele tende a ir buscar, entendeu? As Uhum. demandas. Você sabe a direção ali, mais ou menos, que o preço ele tende a tomar. Então, você vai observar o seguinte: primeiro, a última vela do lote. Certo. Você vai observar a última vela do lote. Um exemplo. Aqui, você tem a última vela, você tem essas três velas, é um lote. Essa é a sua última vela, certo? Sua última vela do lote. Ok. O que Uhum. acontece? Houve o rompimento, certo? Houve o Uhum. rompimento desse lote, nessa área aqui, e foi criada essas demandas. O preço voltou. Quando o preço ele fica abaixo da sua última oferta de compra, Uhum. seja no corpo ou seja no pavio, beleza? No pavio é uma confirmação maior ainda, mas no corpo já te confirma isso. Na divisão, que é abaixo aqui, esse preço volta também, entendeu? Para trabalhar o quê? Para trabalhar as demandas que estão atrás, geralmente, do preço mais próximo, que no caso esse lote de compra subiu, seria essas demandas aqui, ó, que estão abertas, Certo. certo? Aham. Então, o preço ele tende a buscar. Agora, nessa aqui, é quase igual ao outro, você só vai tomar um cuidado em questão de espaço, de tamanho de lote, de demandas a ser Ah, tá. trabalhadas, entendeu? Uhum. Porque a questão da projeção lá, dos níveis que nós falamos, você pode pegar para 2, para 3 minutos, é, né? Quando você se tem um
um lote considerável, a mesma coisa esse aqui. Então, o preço sobe, ficou abaixo da última oferta de compra, ele tende a reverter, entendeu? Por quê? Porque essa vela aqui, ela é a que te dá a última nova alta. Essa foi a sua última nova alta do preço. E a venda Certo. eleva o nível do mercado para baixo disso aí, entendeu? Então, a Uhum. partir dali, você tem um novo nível abaixo de venda. Então, se a compra sobe e fica abaixo da sua última nova alta, do seu último, não supera o preço, ele tende a reverter. Entendeu? Para quê? Para buscar as demandas do preço que foi criado aqui abaixo. Então, o Uhum. preço, ele está sempre buscando demanda, sempre buscando os pavios. Entendeu? Aí, quando você Entendi. entende isso, fica bem mais fácil. O pavio é o norte do gráfico aqui, que diz para onde ele vai o tempo todo. Então, subiu o comprador, ficou E tem abaixo. que ser com o corpo, né? Isso, ficando com o corpo aqui. É, o, pa- Não, não, as demandas são, é, são finalizadas com o corpo, né? Não pode Isso, ser pavio. exatamente. Isso, com demandas assim não. Então, aqui que Certo. gera a liquidez, entendeu? Porque gerou mais, aqui tinha liquidez, aqui gerou mais liquidez, que foi de pavio. Gerou mais, tá? Isso, aqui ele não, né, não cobriu ainda. Então, ele estando aqui embaixo, ele tende a reverter, certo? Para quê? Para trabalhar as demandas embaixo. Aí esse Aham. preço fecha, né? Ele fecha, ele se recusa, ele está aqui acima também da última Aham. vela do movimento, né? E aí Certo. ele volta para buscar o quê? As demandas mais próximas, atrás do preço. Ele Hum, volta lá naquela hum, área e também se recusa a dar continuação, né? Há hum. os vendedores aqui fecham o comprador, dá continuação e dessa vez ficou até abaixo aqui, ó, do pavio e o preço ele cai É, novamente para buscar as demandas. Nesse caso, ele, né, gera mais demandas aqui e dá continuação no preço. Dá uma prévia de baixa aqui nesse cenário e dá continuação no preço. Então, é o último posicionamento de venda, certo? Ou de compra do lote, última posição de venda ou de compra do lote, seja qual vela for, a terceira, a quarta, a quinta, contanto que ela seja a última, e se você só vai observar o que o preço ele tem a trabalhar de momento, porque o lote, aqui são entradas que você pode pegar para 2, 3 minutos, que são entradas de projeção, só sempre ah, analisando tá. o lote a ser trabalhado, beleza? Que ele pode estar perto ou ele pode estar mais distante. Se ele estiver mais distante, melhor Ah, ainda, entendeu? entendi, E entendi. nesse caso, ele sempre busca as demandas mais próximas do preço. Aí possa ser que ele rompa e continua no movimento. Nesse cenário aqui, ele chegou a romper a divisão aqui, mas é porque ele estava dentro dessa posição que já rompeu. Só que ele rompeu essa divisão aqui, então já ficamos um pouco mais arriscado por ele ter rompido aqui. Só que continuou subindo porque é uma nova posição, certo? Aqui é uma nova posição. Então você está me dizendo que toda vez que eu tiver uma, uma situação dessa, né, de dois candles do lote, que formam um lote, né? Nesse caso aí Isso, está mostrando o vermelho. isso. Eu faço a minha análise em cima dessa, como que é o nome? Você fala projeção? É, isso. Não, 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 não a projeção. Gente, a nova posição. Ah, nova É posição. que eu já tô, é que eu já tô, é que eu tô pensando na nova posição ainda. Você fala É, esse daí, o de trás um pouquinho. Esse, isso. tá vendo? Aham. Que é a última Você vela do lote. marcou isso, a última vela do lote, você marcou no meio deles e aí encerrou ali e entrou a compra e Entrou a subiu. compra. Isso. Tá. Aí na volta, que agora você já tá lá na frente, lá do outro lado. Aqui, Não, lá em cima. no início do gráfico, quando ele já voltou e bateu na linha preta. Aqui. Isso, desse lado, exatamente. Aí quando ele rompeu ali, Isso. Ele rompeu. mais um pouquinho, que aí ele pegou a demanda toda, isso aí. Aham. Dessa parte aí eu tenho então a minha projeção de entrada, vamos dizer. Aqui sim, como o preço ele já trabalhou, ele está atualizado, né?
Você vê que Isso. aqui já foi outro cenário e tal. Ele Aham. desceu, tem uma prévia de baixa, por isso ele continuou, mas mais próximo do preço, é bom você sempre atualizar o preço. Mais próximo do preço, sim, ele está aqui, ou se ele não voltou aqui ainda, igual aqui ele já tinha chegado, né? Rompeu essa área, mas vamos supor que ele rompe aqui e não volta aqui. Aí na volta dele aqui, sim, o preço ele tende a reverter, Ah, então, aí entendeu? você tá vendo, na segunda parte da, na segunda parte não, assim que ele rompe, então, essa parte aí, eu já tenho, então, uma projeção de baixa, Quando rompe aqui, do lado do outro lado. É que eu já tô olhando lá na frente, isso, aqui, aí. É, isso, aqui você tem isso, isso.